Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nessa noite. Meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com todos vocês. Meus irmãos, agradecendo o Senhor por mais um dia de vida, pela graça, pela misericórdia dele, né? Somente agradecer. Vou estar partilhando uma palavra aqui. Que Deus abençoe a cada um que há de ouvir essa mensagem. Tá bom, meus irmãos? Que é para honra e glória do Senhor. Vou estar lendo uma passagem aqui que está aqui em Marcos, né? O livro de Marcos, Marcos 2, a partir do versículo 13 até o 17. A palavra do Senhor nos diz assim, né? O chamado de Levi. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um, tá? A família. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, a todos vocês. A palavra diz assim: Então tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste também, estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então a palavra é muito linda, né? A palavra já nos deixa bem claro o que o Senhor Jesus nos fala, né? Ele não veio chamar os sãos, ou seja, os que acham que não precisam de Deus, né? Porque todo ser humano precisa de Deus. Mas tem os orgulhosos, né? Os que não querem se render ao Senhor, né? Então ele aqui deixou bem claro. Bendito seja o nome do Senhor. A gente sabe que nessa passagem a gente sabe que foi o chamado, né? Que o Senhor chamou Levi, né? Que é Mateus, né? O que escreveu o Evangelho de Mateus. Então muitas vezes quando você for prestar atenção no Evangelho de Mateus, ele fala, né? Aquele é o Messias, ele vai apontando, né? Então Mateus, ele era um publicano, né? Publicano naquela época, ele era um cobrador de imposto, né? Em Jerusalém, naquele tempo, vivia debaixo do jugo. Todos ali viviam debaixo do jugo do Império Romano, né? Que dominava a opressão. E Mateus era um judeu, mas trabalhava de publicano, um cobrador de imposto ali, né? Colhendo, né? Fazendo as colheitas para pagar os impostos ao povo judeu, né? Ao governo romano, né? Então, debaixo da opressão ali romana, né? Ele era um Levi, né? Ele cobrava imposto do povo judeu, do seu próprio povo, para pagar ali, né, a Roma, e tirava o dele ainda. Então ele era muito odiado. Ele era muito odiado porque era uma pessoa que era do mesmo povo ali, né? E daí cobrava imposto para os que oprimia, né? Mas ele tinha uma tristeza muito grande no coração dele, né? Ele se sentia muito triste, mas era o trabalho que ele tinha que fazer, né? Então, meus irmãos, é forte essa palavra, né? Então, Deus, ele já conhece o nosso coração, ele conhece o nosso tudo, né? Ele nos conhece. Então, quando Deus nos chama, por isso quando tem uma parte que o Senhor Jesus falou, não pense que foi vocês que me escolheram, mas foi eu que o chamei, né? Então, Mateus, ele conhecia, né? Que Mateus sofria muito a aflição ali, né? Ele cobrava imposto e tudo, mas ele não era uma pessoa feliz, né? Então o dinheiro não traz felicidade, ainda mais que ele cobrava imposto, oprimia ali, né, o povo dele mesmo, né? Ele estava debaixo do jugo dos romanos, né? Então assim, e ele era muito odiado, e aí ele se sentia muito mal, né? E só o Senhor sabia, né? Então Deus tem o dia e a hora do encontro com cada um, né? Mas a palavra do Senhor diz, né? Eis que a graça do Senhor chega a todos, mas cabe a você se você vai aceitar ou vai rejeitar, né? Então aqui quando o Senhor Jesus ia passando, ele viu, né?
Aqui no 14 diz, né? Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na álfeda, e disse-lhe, segue-me. Então, levantando, seguiu. Então, quando ele ouviu, ele seguiu, né, ao Senhor. Ele abriu mão de tudo, aquele trabalho ali que ele fazia, né? De tudo, deixou para trás e seguiu ao Senhor. Porque ele ouviu a voz da verdade, né? A voz do Senhor, a voz da salvação, a voz da libertação, né? E ele foi e seguiu, né? E aí mais para frente aconteceu que estando ele sentado à mesa, né, em casa, destes também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que o tinham seguido. Então muitos o seguiram ao Senhor, né? E os escribas e os fariseus, né, vendo ele comendo e bebendo com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com eles, com os publicanos e pecadores? Porque aqueles homens religiosos, eles achavam que eles era santo, né? Se achava santo, se achava que não, que porque eles fazia a rotina todo dia diário ali, né, no templo, né, mas cheio de engano, né? Cheio de sacrifício de tolo, né? Então eles julgavam as pessoas, né? Porque eles trabalhavam ali no Sinédrio, né? Então eles se achavam religiosos, não, eles eram religiosos, né? Mas eles se achavam que estava salvo, que Deus faz acepção de pessoas, mas não. Então o Senhor veio para confundir, né? Para que eles entendam que é pela graça, é pela misericórdia. Então eles ficaram acusando o Senhor: por que que teu mestre come e bebe com os publicanos e pecadores? E aí essa resposta aqui é muito linda, né? Que Jesus dá para eles entender. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, né? Glória a Deus. Então eles se achavam justos, porque eles praticavam as leis ali, de Moisés ali, achando que estava tudo certo, né? Mas eles praticavam, faziam a prática ali no físico, né, para fora, mas dentro do seu coração, no espiritual, eles não estavam cumprindo mesmo, porque a palavra do Senhor diz que nenhum homem que tiver debaixo da lei ali, ele vai cumprir a risca, né? Só foi Jesus. Por isso nós temos que estar debaixo da graça do Senhor e aí sim da lei do Senhor, mas da graça de Jesus, porque a lei de Deus, a palavra de Deus, a lei, era para mostrar o tanto que nós somos falhos e é para mostrar que nós não tinha como pagar, porque a lei é perfeita e o ser humano ele é imperfeito, ele está na natureza pecaminosa. Então só Jesus, que é a própria palavra, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, veio para revelar, né, pela graça. Então por isso que diz, ele é a porta, né? Ele é o caminho que leva à salvação. Não tem outro. Então tem que reconhecer o Filho de Deus, porque toda a autoridade foi dada a ele, né? Então nós estamos debaixo da graça do Senhor, e aí debaixo da graça de Jesus a gente vai seguindo a lei do Senhor, né? E aqueles fariseus não entendiam, né? Então aqui deixa bem claro, essa mensagem é muito linda, né? Então entenda você, meu irmão, a todos que estão ouvindo a palavra, que há de ouvir, Deus veio buscar aos pecadores, veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Entende? E quem é o mentiroso se não é o diabo? O diabo é o pai da mentira. Então, esses religiosos que se diz que não tem pecado, é mentiroso. Vós tem por pai o diabo, que foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Foi assim que Jesus falou, né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, meus irmãos, não esteja debaixo de julgo de homem, de religiões, mas debaixo da graça de Jesus Cristo. Porque há uma religião pura para com Deus, e é essa: visitai os órfãos e peleitai a causa das viúvas. Essa é a religião para com Deus. Amém? Então o que Deus quer? Faça justiça, arrependa do seu próximo, se arrependa dos seus maus caminhos e ame o seu próximo como a si mesmo. Ama a Deus de todo o teu coração e começa a praticá-la, o que a palavra ensina, né? Então, se você vê uma pessoa que está passando por uma necessidade, por um problema, por alcoolismo, por qualquer problema, por estar cheio do pecado ali sendo, matando ela, e você é conhecedor da palavra, faça como Jesus te mostrou. Então ele fala: eu não vim para aqueles que estão bom ou que se acham bom, porque todos são carentes da presença de Deus, porque nós estamos na natureza pecaminosa, né? Então, eu vim chamar os doentes, aos pecadores, ao arrependimento. Então a palavra é essa, o evangelho ele é simples.
e nos transforma. Então, quando você entende a mensagem do Senhor e você abre o seu coração para Deus, fala: Senhor, eis-me aqui, Pai, me perdoa, sou falho e pecador, tem misericórdia de mim, me dá uma nova vida, me transforma. E você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Você começará a agir pelo Espírito Santo de Deus. É Deus que vai te sondando, vai te mostrando o que é errado, para que você vai se submetendo à vontade de Deus e não vai mais cometer aquele pecado, aquelas coisas ali. Deus vai te transformando, te moldando. Então, é de dentro para fora. A lei veio e jogou dentro do homem. Por isso que aqueles fariseus ficavam bravos e queriam apedrejar o nosso Senhor, porque ele sabia do coração daqueles homens, né? Por isso que ele diz: ai de vocês, hipócrita, nem entra no reino e nem deixa os outros entrar. E digo a vocês, só de olhar a mulher do próximo e desejar no coração de vocês, vocês já adulteraram. Então eles pegaram pedra para apedrejar o Senhor. Então ele jogou a lei dentro do coração do homem. Então a lei está dentro de nós. Ela nos sonda, entendeu? A palavra. Então é de dentro para fora que a gente tem que pedir a libertação. Amém? Começar a agir, que aí a palavra reflete. Deus reflete na sua vida se você começar a agir conforme a graça do Senhor, entendendo que somos pecadores, que somos miseráveis, não somos dignos de nada, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que levou toda a nossa enfermidade na cruz do Calvário, né? Todas as maldições que caíam sobre nós, ele levou sobre si. Então creia, entrega a tua vida para o Senhor Jesus Cristo. Confessa a Ele, fala: hoje, Senhor, hoje eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Hoje eu não quero mais essa vida de pecado. Eu quero abandonar essa vida, Pai, de pecado. Entrega diante do Senhor, me ajuda. Eu sei que eu sou falho e pecador. Enquanto eu estiver aqui na carne, a minha natureza é pecaminosa. Mas, meu Deus, tem misericórdia de mim, me transforma, me faz uma nova criatura. Então ele diz, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então não adianta você ter um encontro com o Senhor e permanecer igual. Verdadeiramente você não teve um encontro com o Senhor. Porque aquele que teve um encontro com Jesus, ele muda. Ele começa a renunciar ao pecado. Ele começa a se entregar diante do Senhor. E Deus vai moldando, vai transformando. Amém? É nas suas atitudes que mostra quem você é. Pelos frutos vos conhecereis. Então tema a Deus, confessa-te ao Senhor Jesus, entrega a vida a Ele, porque Ele te ama. Ele sabe que nós somos falhos e pecadores, mas Ele veio para nos salvar, para nos chamar ao arrependimento. Então arrependa-se das suas más ações e se volte para o Senhor de todo o coração. Deixa Deus agir, deixa Deus tomar de conta da tua vida. Então tu verás a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém? Fica essa mensagem nesse dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela sua misericórdia. Obrigado pela vida de cada um que há de ouvir essa mensagem, meu Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor sonde o coração e a mente, toque essa vida para que seja transformada para a honra e glória do Senhor. Que essa vida sirva de testemunho, meu Deus. Assim como o Senhor fez com a minha vida, me tirou lá de fora do alcoolismo, da depressão. Meu Deus, hoje eu estou aqui para glorificar o teu santo nome e é o que eu desejo para todos, que venha a ser curado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Lembre-se, só Ele é o caminho, a vida e a verdade. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Fique na santa paz.